Oi, gente! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos sair um pouquinho da literatura, vamos para as classes de palavras, que eu disse para vocês que nós conheceríamos 10 classes esse ano. E hoje nós vamos iniciar o estudo do substantivo, tá bom? Na verdade, não é nem iniciar o estudo, até porque vocês já estudaram muito isso no fundamental. Vai ser só recordar tudo que vocês já sabem, então vai ser super maneiro, super fácil, tá bom? E o que são esses substantivos? Como eu já disse pra vocês, é a classe de palavras, tá bom? É uma das classes de palavras que existe e serve pra quê? Para nomear. Nomear seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, enfim. A gente utiliza esses substantivos diariamente. Eu já tô aqui falando pra vocês, então eu já utilizei vários substantivos nessa minha fala. É importante a gente saber que esses substantivos, eles podem ser flexionados de 3 maneiras. Quais são elas? Gênero, número e grau. Gênero é o quê? Feminino e masculino. Estão lembrando, né? Número, singular e plural. E grau é aumentativo e diminutivo. Por exemplo, eu pego o substantivo menino. Menino, quando a gente vai flexionar em gênero, vai ficar menino e menina. E número, meninos, menino, menina, meninas, certo? E em grau vai ficar o quê? Menininho, meninão. Essa é a forma como pode se flexionar o substantivo, tá bom? E prosseguindo, quais são os tipos de substantivos que existem? Como é que a gente pode fazer essa classificação? Com todos esses aí que eu coloquei na lista, tá bom? Que a gente está acostumado a ver, não é muita novidade não. Substantivo simples, composto, concreto, abstrato e etc. Beleza? Vamos ver eles mais adiante. O substantivo comum. Todos a gente já vai identificar só pelo nome. Comum. É uma palavrinha, um substantivo comum, que a gente vê normalmente. Gato, cachorro, televisão, pessoa, cidade, país, que não tem nenhuma característica muito específica. Então vai ser um substantivo comum, tá bom? O substantivo próprio já é diferente. O nome próprio, né? É próprio de alguma coisa, é próprio de um lugar, é próprio de uma pessoa e sempre vai ser iniciado com letra maiúscula. Então, o nome de vocês não é considerado um nome comum, um substantivo comum. É considerado um substantivo próprio e a gente vai sempre começar com a letra maiúscula. Temos os substantivos simples, os substantivos compostos. Simples é o quê? Quando possui apenas uma palavrinha, só um radical. E o composto vai ser quando vai ser separado por hífen, vai ter mais de um radical. Isso aqui é fácil de identificar também. Temos os primitivos e os derivados. Eita, professora, primitivo e derivado, não estou muito me lembrando o que significa isso não. Vamos lá, coloquei aqui um exemplo para poder facilitar. Tem o pedra. A partir de pedra, eu posso construir outras palavras. Por exemplo, eu coloquei pedreiro, né? Então, antes de pedra vem o quê? Nada. Pedra vai ser a primeira palavra. Então, ela é a palavra primitiva. A partir dessa palavra primitiva, podem ser geradas outras palavras, que a gente vai chamar de palavras de substantivos derivados. Aí eu coloquei, por exemplo, também vidro. O que vem de vidro? Vidro? Não, vidro vai ser a primeira, então é primitivo. A partir de vidro vem vidraçaria. Aí eu coloquei esses outros exemplos. Lembrando que um só substantivo, ele vai poder ser diferentes, poder ter diferentes classificações. Por exemplo, o substantivo pedra, ele é primitivo, não é derivado, ele é primitivo. Ele também pode ser um substantivo simples, ele não é composto, não tem 2 radicais. Ele também pode ser um substantivo comum, tá certo? Vai depender de como vocês estão analisando, então esse substantivo vai encaixar em várias classificações. Substantivos concretos e abstratos. Nós temos aqui, por exemplo, concretos são aqueles que não dependem de outro ser para existirem, têm existência autônoma. Por exemplo, quando a gente geralmente quer o que a gente pode tocar, não é? Uma mesa, uma cadeira. Ah, professora, mas você colocou aqui fada, saci, a gente não toca, a gente só imagina. Mas é como se eles tivessem existência autônoma. Aí eu coloquei os exemplos do abstrato só para vocês conseguirem ver a diferença. Que os substantivos abstratos vão além de sentimentos. Por quê? Porque existem algumas, digamos, ações, algumas circunstâncias que dependem de algo para existir. Depende de uma pessoa para existir. Quando eu digo assim, saudade,
é um sentimento abstrato, é um substantivo abstrato, é um sentimento, amor, a tristeza, a alegria. Necessita de uma pessoa para poder existir. Não vai existir uma tristeza voando aí sozinha. A pessoa precisa estar triste e vai, consequentemente, existir a tristeza, tá certo? Não vai existir, encontrei a alegria aqui. A alegria vai existir se uma pessoa estiver alegre. Existe uma dependência aí. Da mesma forma que se eu disser pulo, um pulo. Um pulo precisa de uma pessoa. Ele só vai existir se uma pessoa chegar a pular. Então, o pulo também vai ser um substantivo abstrato, um salto e diversos outros exemplos. Então, pode... Eita, ficou complicado aqui agora, professora. Vamos parar, analisar a situação, analisar o contexto e ver que sentido está sendo empregado para isso. Ok? Seguindo, temos o que diz aqui? A análise do substantivo, todavia, deve ser feita sempre no contexto. Eu acabei de dizer isso para vocês. Na frase, pois um substantivo concreto pode assumir valor abstrato e vice-versa. Ou seja, depende de como está sendo empregado na frase. Qual o contexto, qual o sentido que está tendo. Aí eu coloquei aqui um exemplo da palavra amor, esse sentimento, né? O amor é o sentimento mais puro. Vem, amor, o jantar está na mesa. Amor, a professora disse que sentimento é abstrato. Então, eu vou marcar aqui... que é um substantivo abstrato. Sempre nesse contexto aqui, os dois são substantivos abstratos? Não. No caso, o amor é o sentimento mais puro? Sim, vai ser um substantivo abstrato. Mas quando eu digo assim, vem amor, o jantar está na mesa, esse amor é uma pessoa. Então vai ser um substantivo concreto. Não vai ser, nesse caso aqui, um substantivo abstrato, tá bom? Espero que eu tenha dado para compreender. E temos também os substantivos coletivos, né? Que é a questão da junção de muitas coisas. Ó. São aqueles que, mesmo estando no singular, transmitem a ideia de agrupamento de seres da mesma espécie. Elenco vai ser o quê? Um conjunto de artistas. Fauna, conjunto de animais de uma região. Flora, conjunto de plantas e etc. Eu coloquei algumas questões aqui que eu levava para a sala de aula para vocês. Então... vocês vão ter que colocar pause no vídeo, responde depois de ver a resposta, tá bom? Assinale a opção cujo substantivo não tem plural em ãos, como artesãos. Existe a palavra artesão, no plural vai ficar artesãos. Qual aqui não vai ter o plural em ãos? Pause. E agora, vamos ver a resposta, se vocês acertaram. Pagões, né? Porque muita gente, talvez, não sei, tenha colocado cidadão, que dizem cidadões. Os cidadãos, não, tá bom? Plural de cidadão, por mais que soe estranho, é cidadãos. Outra questão. Assinale a opção em que todos os substantivos, quando no plural, apresentam mudança de timbre da vogal tônica conforme acontece com povo. Ó, povo, dá a entender que tem um acento circunflexo aí, né? No plural fica povos? Não, fica povos. Então, o que acontece? Eu quero saber, nessas alternativas aqui, o que acontece a mesma coisa. Tá com um tipo acento circunflexo e fica como se fosse num acento agudo. Respondam aí rapidinho. Vamos ver a resposta agora? Será que vocês acertaram? O que vai ficar parecido com povos? Letra D. Esforços, impostos e jogos, né? Nessas outras alternativas vai ter uma ou outra palavrinha que não coincide esse plural aí. Tijolo, tijolos. Piloto, pilotos. Não, pilotos. E por aí vai as outras alternativas. Vamos para essa última questão? Apenas em uma das opções abaixo, o substantivo se flexiona no plural, da mesma forma que a palavra destacada em haverá, telas e botões do último computador. Aponte. Botão, botões. Qual aqui vai ter o plural em ons? Qual dessas alternativas aqui? Hein? Vamos ver a resposta. Melão, que vai ser o quê? Melões. O restante, bênção, bençãos. Órfão, orfãos. Não termina em ons, tá bom? Aí vocês vão conferir agora lá no Google Sala de Aula qual foi a atividade proposta para esse vídeo, tá bom? Para esse nosso conteúdo. Tchau!